Um militante de esquerda chamou o relator do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados de desgraçado e tentou intimidar todos os demais parlamentares na base do grito. O motivo é o seguinte: o deputado Paulo Magalhães, do PSD, emitiu um relatório favorável pedindo a cassação do deputado Glauber Braga. E, para o militante esquerdista, isso é uma afronta. O que aconteceu? O Glauber, na Câmara dos Deputados, agrediu a chutes um cidadão que de alguma maneira tentava questioná-lo por algum voto. Isso foi elemento suficiente para que o psolista partisse para agressão física, para vias de fato, o que naturalmente gera a quebra do decoro parlamentar e que foi constatado pelo relator Paulo Magalhães. Mas a esquerda não entende de ordenamento jurídico, de legalidade, entende muito menos de compostura, de cumprimento à ética da Câmara. Não, eles não entendem nada disso. Eles entendem de baderna, de bagunça, de barulheira, de achaque, de ameaça. E é assim que eles tentam trabalhar a todo tempo. Foi exatamente o que tentaram fazer hoje com o deputado Paulo Magalhães. A questão é que isso mostra o desespero da esquerda, que está vendo que o mandato do Glauber vai para o vinagre. Só por curiosidade, o Glauber é o namorado da Sâmia Bonfim, tá? Mas o ponto é o seguinte, vamos fazer um exercício, eu vou te convidar aqui, vamos fazer um exercício junto. Imagine que fosse um deputado de direita que tivesse tomado a chutes um militante de esquerda. A esquerda teria pedido a cassação, a prisão, que ele fosse guilhotinado, linchado em praça pública. Como é o Glauber, silêncio. Agora imagine novamente que fosse um militante de direita que tivesse ofendido, chamado de desgraçado, um parlamentar ou uma parlamentar de esquerda. Novamente os esquerdistas teriam pedido a prisão ou espancamento, teriam partido para agressão. Eles não toleram nenhum tipo de postura, seja no cumprimento ao rito e às regras regimentais, ou então simplesmente o bom convívio social, porque nós temos uma esquerda animalesca, uma esquerda chucra, uma esquerda torpe, que não sabe debater, que fala em democracia, mas que simplesmente ataca a todo tempo. A questão é a seguinte, diferente do Paulo Magalhães, o Guilherme Boulos, quando estava julgando a rachadinha do Janones, ele deu parecer pelo arquivamento. Afinal de contas, esquerdista passa a mão na cabeça de esquerdista. E Paulo Magalhães está fazendo cumprir o regramento do parlamento. Inclusive, o Guilherme Boulos, que a gente pode chamar ele de engavetador da ética, emitiu esse seguinte Twitter aqui, ó: absurdo e inaceitável a clara perseguição política do deputado Glauber na Comissão de Ética. Estamos com Glauber e não aceitaremos nenhuma forma de intimidação aos parlamentares. Pessoal, Glauber fica. Bom, quem intimidou Guilherme Boulos foi justamente o Glauber. O Glauber partiu para agressão. O Glauber agrediu. Você, naturalmente, vai minimizar isso. Você é um invasor de propriedades, você é um sujeito que não respeita a lei, não respeita as pessoas, não respeita a individualidade, não respeita a propriedade e não vai respeitar a ética da Câmara dos Deputados. Você que passou pano para rachadinha, vai passar pano para o agressor do seu partido, porque não importa o crime que tenha sido cometido. Para você, Boulos, importa quem cometeu. E quem cometeu aqui foi um esquerdista. Ele vem com esse papo de perseguição política. Perseguição aonde? Cometeu um crime e tem que pagar. É isso. O Glauber cometeu um crime, cometeu um ilícito. Ele tem que pagar pelo crime cometido. E isso vai custar, espero, o mandato dele. A lição que fica é a seguinte: o crime compensa no Brasil quando você tem o Guilherme Boulos na retaguarda. O Boulos fica falando de banditismo político, porque segundo ele, o Glauber é vítima do banditismo. Mas não, o bandido é o Glauber que agrediu. Mas essa é a esquerda, protege corrupto, idolatra agressor e lincha quem discorda. Bom, moral seletiva também é a marca do PSOL. E quando o amigo é de esquerda, o crime prevalece. O Glauber, ele não perdeu a cabeça, ele perdeu a linha. E agora ele vai perder o mandato. Decoro não é opcional, decoro é obrigação. E deputado que chuta cidadão tem que ser chutado do parlamento. E falando em parlamento, aqui na Câmara de São Paulo eu aprovei a CPI que vai investigar as fraudes nas habitações de interesse social, as HIS. Existem incentivos que são dados para construtoras fazerem essas habitações que visam atingir as pessoas em uma camada mais vulnerável da sociedade. É uma forma de trazer habitação digna para quem mora na comunidade. Mas aparentemente as construtoras se beneficiaram dos benefícios de HIS, fraudaram o benefício e depois venderam para quem não devia. Uma situação escatológica que quem paga, na verdade, são as pessoas. A gente não está falando de número, a gente está falando de gente. E é exatamente isso que a gente vai investigar. Quem fraudou, quanto fraudou, e vamos passar isso ali.